Vamos. Abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 11. Depois, permitindo Deus, louvamos mais. Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João. É um assunto que nós tratamos um pouco no mês de janeiro desse ano, falando a respeito de uma família composta de 3 filhos, Marta, Maria e Lázaro. E a Bíblia diz que Deus amava essa família, o Senhor Jesus amava essa família como ama a minha, como ama a sua. Amém, gente? Ele ama, sem dúvida, Ele ama a nossa família. Mas diz a Bíblia, conhecemos um tanto da história dessa família, a gente deu ênfase no mês de janeiro sobre o Lázaro, e é um pouco mais da ênfase que a gente dá hoje. Mas vamos ler para entender. Verso 1 do Evangelho de João 11, diz bem assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Então pare aqui, relembrando algumas informações importantes. Esta mulher chamada Maria, ela foi lembrada pela Bíblia por algo muito lindo que ela fez. É como alguém lhe falar: conheço José, você José, José, José. Aí alguém diz: o José, rapaz, que mora no Garcia. Aí, o José. Você conhece Maria, 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 Maria. Rapaz, a Maria costureira, a filha da tia fulana. Aí, Maria. Então você acaba lembrando de pessoas através desses toques, dessas lembranças, desses algo a mais, principalmente quando o nome é muito comum, Maria e José, por exemplo. Então essa Maria na Bíblia, várias outras Marias existiam, ela foi destacada das outras Marias por um ato de devoção dela a Cristo. Foi ela, a Bíblia lembrou deste ato, foi ela que então perfumou os pés de Jesus e enxugou seus pés com o que, irmão? Com seus cabelos. Não é a lição principal de hoje, mas eu me encanto, irmão, com essas expressões bíblicas e quero que você se encante também. Tudo o que você faz, seja um ato de devoção a Deus, seja também um ato até mesmo fora do templo, fora da igreja, tudo isso aí fica na memória de Deus. Todo o seu ato de devoção fica registrado. Agora eu pergunto já desde o início, né, irmão? Como será que anda a nossa reputação, hein? Será que, por algum acaso, o anjo de Deus perguntar: Senhor, que Sodré é esse? Qual Sodré? Que o Senhor diga: é o Sodré, lá o meu servo de Blumenau. Oh, glória! Que Mariazinha é essa? É aquela Mariazinha que é cheia do poder, que fala glória a Deus, que está lá na luz de Cristo e que mora também lá em Blumenau. Olha que legal. Agora eu pergunto e quero que você reflita nessa primeira parte da mensagem: qual será que tem sido a nossa história? Qual será que é a definição que nós carregamos ou levamos conosco? Será que alguém perguntar: qual é a Maria? É aquela lá, uma mulher chata, ranzinza, aquela que hora ou outra a polícia tem que vir apartar porque ela bate até no marido. Misericórdia. Como será que anda a nossa moral? Essa é uma primeira reflexão, mas não é a mensagem principal. O verso 3 traz na Bíblia de que essas irmãs, Marta e Maria, vendo que seu irmão Lázaro estava enfermo, mais do que depressa, procurou ajuda. Procurou ajuda. Elas não queriam perder o seu irmão.
Ninguém quer que um parente morra, principalmente sem tentar. Nós faremos todas as tentativas possíveis, não é verdade? E, meu Deus, pessoas que às vezes juntam até o dinheiro que não tem, junta daqui, pega dali, pega de acolá, para ao menos tentar, e faz parte. Porque é muito ruim você amargar a derrota sem ter tentado. Vai carregar um remorso o resto da vida. Vai carregar aquele sentimento, puxa, se eu tivesse levado no doutor A, puxa, se eu tivesse feito o que o doutor B disse, puxa, se eu tivesse juntado mais economias, se eu tivesse tirado o dinheiro da poupança e empregado na saúde de meu pai, e fica sempre carregando o peso de não ter tentado. Mas o que me chama a atenção, e será essa a nossa lição de hoje, de que elas pediram a ajuda de Jesus na doença de seu irmão Lázaro. E por algum mistério, irmão, se você for observar na Bíblia, no verso 16, ou melhor, 6 e 17, você verá que Jesus, quando recebeu o recado de que o amigo dele, Lázaro, estava enfermo, ele ainda permaneceu onde estava 2 dias. No verso 17, eu saltei de propósito, a Bíblia diz que Jesus chegou até o Lázaro, ele já não tinha vida mais, já tinha morrido, e já havia sepultado, há quantos dias, irmãos? 4 dias de sepultado. Em outras palavras, humanamente falando, diríamos, tarde demais. O Senhor demorou para vir. Chamamos o Senhor enquanto ele estava vivo. Está certo que ele estava enfermo. Está certo que a doença era uma doença grave. Mas nós o chamamos enquanto havia vida. Tem uma expressão entre nós que diz, enquanto há vida, enquanto há vida, não é um ditado nosso? Enquanto há vida, há esperança. E quando não há vida mais? E quando não há vida mais? Foi a sensação das irmãs de Lázaro. Quando Jesus chegou, 4 dias de enterrado, pense em 2 mulheres nervosas. Pense em 2 mulheres que chegaram em Cristo e disseram, que papelão, né? Estou mudando a palavra, mas o contexto é esse. Bonito o senhor chegar uma hora dessa, hein? Olha, se o senhor estivesse aqui, foi ou não foi? Eu estou resumindo o texto. Se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus então abriu o entendimento das 2, dizendo, se você crer em mim, ainda que ele esteja morto, ele viverá. Irmão, tem muitas lições dentro desse texto. Algumas delas já tratamos lá no mês de janeiro. Mas tem muitas lições nesse texto, dentre elas, de que não há coisa impossível para o nosso Deus. Quando para nós terminou, encerrou, quando para nós é um ponto final, para o Senhor no máximo é uma vírgula. Ele pode operar quando nós consideramos perdido. Quando nós consideramos não tem mais jeito, para o Senhor ainda tem jeito. Hoje no culto da tarde eu achei impressionante o Senhor encaixar com uma perfeição o testemunho de uma irmã que trabalha no hospital. Ela é da área da cozinha, mas ela teve contato com uma mamãe que estava com seu filho muito novinho, entre a morte e a vida. Segundo relatórios médicos, ela contava hoje de tarde, essa criança tinha 1% apenas para se manter viva. E nesse desespero, a mãe entrou pelo hospital e num abafamento de alma muito grande, numa preocupação muito grande, ai, o que será de mim? Porque o doutor deu pouca chance de vida para o meu bebê, para a minha criança, e o que será? E esta irmã, ela nem do corpo médico é, mas ela é uma serva de Deus. Foi lindo o testemunho dela hoje à tarde. Ela virou para esta mamãe e disse, se tem 1%, creia. E esse bebê entrou com 1%,
ficou pela UTI algum tempo. Daqui a pouco, no dia seguinte, esta irmã encontra mais uma vez com essa mamãe desesperada, ai, 1% está na UTI, se tem 1%, creia. Daqui a pouco esse 1% permitiu o bebê sair da UTI, foi para o quarto. No dia seguinte, a irmã disse, foram umas 3 vezes, essa irmã encontrou essa mamãe de novo, Deus faz suas Jesuscidências, né, irmão? Essa mamãe encontrou de novo com esta irmã, e ela, ai, meu Deus, 1%, ela falou, olha, até aqui ela resistiu, continua confiando. Daqui a pouco, irmão, desse 1% que era, a criança foi para o quarto, daqui a pouco, a criança foi para casa. Olha que Deus tremendo, irmãos. Você entende o que eu estou falando, sim ou não? Então, quando nossas fichas se esgotam, quando nós entendemos que não há jeito, que não tem jeito, aí entra a parte sagrada, aí entra o divino. O que eu quero que você entenda de toda a leitura, é de que para nós pode ser um ponto final, mas para Deus não. Então diz a Bíblia que Jesus chegou até o local, e ele não estava longe, o verso 18 diz que ele estava a uma distância de 15 estádios, não é uma distância normal para nós, então vamos converter isso em quilômetros, ele estava numa distância de 3 quilômetros, muito perto, Jesus estava perto. Avançando um tanto da mensagem, quero que você veja agora o versículo 30, diz assim: ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quanta coisa acontece, irmãos, enquanto Jesus não entra em nossa aldeia. Na aldeia chamada casamento, na aldeia chamada emoções, na aldeia chamada família, na aldeia chamada fé, na aldeia chamada vida sentimental, em todas as áreas. É nosso papel convidar o Senhor para fazer parte de todas as aldeias, de tudo que nos cerca. Se Ele assim for convidado, é claro que Ele virá fazer morada. Naquela aldeia, ele ainda não tinha entrado, até o momento que ele entrou, e você diga graças a Deus. E quando Jesus entrou naquela aldeia, o luto acabou-se, irmão. O luto acabou-se. Aquela família já tinha chorado um bocado, aquela família já tinha, se fosse nos dias de hoje, já tinha, irmãos, terminado de pagar o carnê lá do serviço funerário. Já tinha sepultado, pagou tudinho, irmão, tudo certinho, prestação por prestação, mas Jesus chegou na aldeia. Você diga graças a Deus de novo. Eu não sei o quanto você tem chorado, ou talvez lamentado, mas você só vai lamentar até o momento em que Cristo entrar em sua aldeia. Até no momento em que a vida, sabemos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando ele entra, entra também a vida. Aí, prosseguindo, irmãos, outro tanto na leitura, diz a Bíblia no verso 34, uma verdade muito profunda. Então, disse Jesus: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. Verso 35, Jesus chorou. Verso 36, disseram-lhe, pois, os judeus: vede como o amava. Mas uma lição importante, essa eu bem lembro que citamos lá no mês de janeiro. Você não pode esconder suas tristezas. Não esconda suas tristezas, não faça isso. Você perceba que Jesus entrou naquela aldeia e ele, com muita verdade, ele disse: onde é que está Lázaro? Ah, mas Senhor, me fale, onde é que está? Onde é que está a sua tristeza? Onde é que está o teu luto? Onde é que está o que te faz chorar? Fala para mim. E você quer se alegrar comigo? Jesus foi lá. Olha que tremendo, irmão. Naquela área, naquele setor em que ainda cai lágrimas dos seus olhos, creia que Jesus é poderoso para ir lá. Você entende o que eu estou falando? Jesus é poderoso para ir lá.
Você que diz, pastor, fui abusada, pastor, a vida não foi boa para mim, eu passei por maus bocados, pastor, eu tenho traumas, sei lá quantos problemas você porventura tenha. O que eu quero que você entenda nessa parte da mensagem é que Jesus é poderoso para ir lá, tocar onde o remédio não toca, tocar onde alguém da psicologia não toca, tocar lá na ferida, lá onde te traz dor, para que você não sofra mais. Ele foi lá. Então Jesus claramente disse, mostra para mim onde está Lázaro. Comentando essa parte, irmãos, eu acho tremendo. Jesus chegando no sepulcro, do lado de fora, imagina isso como se fosse um teatro, do lado de fora do sepulcro, era como umas cavernas, tapadas com uma grande pedra, semelhante ao sepulcro do próprio Cristo. Do lado de fora, ele deu ordem, tirem a pedra. Foi tirada. Depois da pedra tirada, Jesus levantou a voz lá do lado de fora e disse, Lázaro! Lázaro! Vem para fora! Irmão, não é que o defunto ouviu a ordem de Jesus? O defunto levantou-se e veio andando. A cultura e a própria Bíblia diz que ele estava enfaixado. A cultura do sepultamento na época não é como os de hoje, em que o corpo é colocado dentro de um caixão e pronto. A cultura da época não era necessariamente o caixão, mas era envolto todo o corpo do defunto, e ali era como que, então, terminado esse processo, como se fosse múmia, né? Todo enfaixado. E mesmo com essas limitações todas, o defunto ouviu, se levantou e foi para fora. Irmão, quem entende, diga, estou entendendo. Irmão, que tremendo. Não tem nada que vá resistir à ordem de Jesus. Nada. Mesmo que seja uma situação aos seus olhos perdida. Como eu citei o testemunho da irmã mais cedo, mesmo que seja 1%. Você entende ou não? Virei para o vizinho, diga para ele, mesmo que seja 1%, mesmo que seja 1%. Irmão, nada pode resistir à palavra de autoridade de Jesus. Irmão, repito, imagina isso. O defunto saiu, andando, todo enfaixado, aí Jesus deu a ordem final e falou, agora tire as faixas e deixe o homem viver. E viva e siga a sua vida, Lázaro. Louvado seja o nome do Senhor. Eu poderia ler vários mais, poderia lhe trazer várias outras revelações, mas o que me encanta é exatamente essa história bíblica. Fecha a Bíblia ali adiante. Onde é, pastor, a ênfase de hoje? Mesmo que para você, mesmo que aos seus olhos não haja saída, leve esse assunto a Jesus. Não esconda as suas dores. Você sabe que é muito triste, irmãos, pessoas depressivas, pessoas que têm pensamentos até suicidas. Tais pessoas não costumam mostrar suas dores. Elas costumam se fazer de forte. Você sabe que setembro é conhecido como Setembro Amarelo e tem todo um trabalho de prevenção ao suicídio. Saiba que muitas dessas pessoas sorriem. Muitas dessas pessoas se mostram numa felicidade muito grande. Mas sabe qual é o problema, irmãos? É que elas não compartilham, elas não falam das suas dores. Carregam sozinhas. Entende o que eu digo, irmão? E aqui um puxão de orelha para fechar a noite, um puxão de orelha, vamos registrar o dia 11 de setembro de 2020, 20 horas com mais 25 minutos, uma sexta-feira, o dia do puxão de orelha. Não esconda suas dores, irmão. Não queira se fazer de forte e talvez você esteja enfrentando problemas. Fale das suas dores. Pastor, no templo eu já tenho confiança com o obreiro fulano. Conte com ele, que ele seja também um parceiro seu de oração.
Pastor, sou novato, não conheço A, não conheço B. Conte comigo, vamos juntos, vamos vencer este momento. Não carregue esse peso sozinho. Não esconda as suas dores. Casais que às vezes, irmãos, estão se tolerando, mas um não é sincero com o outro, de dizer o que gosta e o que não gosta. Seria digno o cônjuge dizer: olha, meu docinho de coco, te amo, minha paixão, mas tal coisa que você faz, eu não gosto. Você entende sim ou não? É necessário, irmão, não esconda suas dores, não esconda. Seja uma dor no corpo mesmo, pessoa principalmente da melhor idade, às vezes está curtindo dor, mas não fala. É aquele princípio, eu não quero incomodar. Quem já ouviu esse discurso? Levanta a mão, você já ouviu esse discurso? Eu não quero incomodar. Vai ver, irmão, está com princípio até de AVC. Vai ver, a língua já está entortando e a pessoa está lá, não quer incomodar. Ô crente meia tigela, me perdoe o palavreado. Grita, pede ajuda. Amém, gente? Pede ajuda, para de ficar nessa, de sofrer calado. Repito e insisto, e essa é a ênfase da mensagem de hoje: não sofra calado, peça ajuda. Pastor, minha fé está fraca. Pois é, olha aqui, irmão, quanta gente de fé essa noite. Você soma a tua fé daí, eu somo de cá, a equipe de acolá, e eu duvido que a tua resposta não virá. Duvido que o inferno não vai do outro lado ficar até preocupado de você somar a sua fé com a fé do seu irmão, de você ser acompanhado, de você ser ajudado. Duvido que o inferno não se preocupe de saber que você está clamando por ajuda. Você entende o que eu digo? Não sofra calado. Repete isso. Não devo sofrer calado. Não sofra calado não. Pastor, sabe que eu sou meio constrangido. Fala então, sei lá, pelo zap. Tem gente que às vezes é introspectivo, é constrangido. Mas vença seus medos, irmão. Vença seus medos. E vamos nos ajudar. Amém, gente? Fecha a Bíblia, dá um salto da cadeira que eu já vou te ajudar aí agora. Em nome de Jesus. Dá um salto aí da poltrona que eu já vou entregar uma bênção para você agora. Eu não sei se você vem passando por algo difícil. Eu não sei se você talvez tem esse estilo de não querer incomodar. Tem muita gente que tem. Tem muita gente que está passando por problemas e não clama por ajuda. E o problema avoluma, o problema fica maior. Às vezes alguém já pensando até em besteira. Eu digo para você, não passe por isso sozinho. Conte com a gente. Clame, grite por ajuda. Achei até interessante outro dia, aqui mesmo no município de Blumenau, a comunicação do município divulgou, neste período de quarentena, neste período de isolamento, todo um serviço assistencial psicológico, para que as pessoas que se sintam vulneráveis, para as pessoas que se sentem fragilizadas, nesse período, possam encontrar alguém para compartilhar. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Você não está só não. Alegra aí a vizinhança, diga: você não está só não, cristão. Você não está só não. Conta com a gente. Ô irmão, e mais uma vez, me perdoe insistir tanto nisso. Eu creio que há uma inspiração divina nisso. Porque se você deixar de procurar, você inutiliza o nosso trabalho. Você entende? Você inutiliza. Eu não estou em Blumenau para poder conhecer a cidade, ficar de pé para cima e tomar água de coco sabe lá onde. Apesar disso ser muito gostoso. Mas não é essa a proposta. Deus está aqui. A proposta de Deus estar aqui é ajudá-lo. Amém, gente? De ser o seu pastor. De ajudá-lo. E se você deixa de contar conosco neste assunto, seja comigo ou com a equipe, é como se você estivesse jogando nosso trabalho na lata de lixo. Então não fique nesse sentimento, eu não quero preocupar. Pelo contrário, queremos te ajudar. Amém, gente? Olha o rostinho do obreiro pertinho de você aí, explora ele um bocado, irmão. Né? Arranca o couro de levezinho assim, fala: e o pastor autorizou. Eu costumo brincar, pode ligar para mim até de madrugada, eu só não atendo. Mas conte com a gente.
Quem entendeu, diga amém.